Capítulo 4 de Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 4. Se eu perguntar à igreja qual foi a vara que se transformou em cobra e engoliu, aleluia, as outras cobras dos magos de Faraó, eu pensava que era o cajado de Moisés. Não entendi. Quem é que acha que o cajado foi de Moisés? Eu pensava também que o cajado que se transformou em cobra e engoliu dos magos era de Moisés, pastor. Eu pensava que era de Moisés. Eu perguntei a Lucas e o Lucas disse: eu acho que é de Moisés, mas não é de Moisés não. Vamos por etapa. Êxodo capítulo 4, igreja, é culto de doutrina, tem uma lição muito forte para mim e para a tua vida. Porque tem autoridade, pastor. Existem autoridades, existem ordens dentro de uma casa, dentro de uma família, que não pode sair da mão do seu líder. Existe um cajado que não pode sair da mão do seu líder. Veja só. A Bíblia vai dizer que, no capítulo 4, verso 2, que o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que tem nas mãos? Respondeu ele: um cajado. Esse cajado que está aqui no capítulo 2 é de Moisés. Aprenda, escute. Esse cajado, quando Deus pergunta a ele: o que é que você tem na mão, Moisés? Ele diz: um cajado. Aí Deus diz assim: lançai-o na terra. Esse cajado era a autoridade que Moisés tinha, representava a autoridade. Aí Deus diz: lançai-o na terra. Aí o verso 3 vai dizer: e o bordão, o cajado, virou uma serpente. Esse cajado aqui é de Moisés. Deus pergunta o que ele tem na mão. Se ele tem na mão, quer dizer que é dele. Aí Deus diz: olha, o que é que você tem do cajado? Deus diz: joga em terra. Aí o texto vai dizer que o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Moisés fugia dela. Aí o verso 4 diz assim, veja: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Aquele cajado que ele tinha naquela hora, naquele lugar, era dele. Aí Deus diz: olha, joga em terra. Ele jogou em terra e se transformou em serpente. E ele fugia dela. Aí a Bíblia diz que ele agora estendeu a mão e tomou pela cauda, e ela tornou-se um cajado novamente. Amém? Amém? Agora veja aí. Aleluia, glória a Deus. Esse cajado, igreja, esse cajado, pastor, que Moisés tinha na mão, era a autoridade dele. Existe autoridade na vida de uma família, na vida de um casal, em um ministério, que aquela autoridade não pode cair por terra. Por quê? Porque se cair por terra, se transforma em uma serpente e entra dentro da tua casa. É muito profundo. Porque o que ele tem na mão é aquele cajado, e é dele. Agora veja aí na tua Bíblia o verso 20. A gente leu o capítulo, ainda no capítulo 4, o verso de número 20. Do 2 ao 6 era de Moisés. Ele estendeu, virou a serpente, ele tomou pela cauda e virou um cajado novamente. Esse cajado é de Moisés. Mas no 20, aleluia, a Bíblia diz assim: tomou, pois, Moisés a sua mulher, os seus filhos, e fez-los montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Glória, aleluia. Porque a partir do momento, meu irmão Adriano, que eu e o Senhor faz a obra do Senhor, o cajado não é mais seu, nem é meu, o cajado é de Deus. Até onde Moisés estava, e Deus disse: o que é que eu tenho na mão? E ele disse: um cajado. Se transformou em cobra, é verdade.
e ele tomou-la pela cauda e ela virou novamente o cajado. Mas no verso 20, a Bíblia vai dizer que esse cajado não é mais de Moisés. Quando o levita, quando uma pessoa, um pregador, um levita, ele fazia parte da obra, aquela voz, mensagem, não é do pregador. A voz não é do levita, é de Deus. Porque o cajado agora, aleluia, glória a Deus, você me entende? O cajado agora, minha irmã Tassiana, não é mais de Moisés. A Bíblia diz que ele tomou e levava na mão o bordão de Deus, o cajado de Deus. Quando você entrega algo na obra, aleluia, tem pessoas que entregam algo na obra, para a obra, não é mais seu, é de Deus. Se lembra quando você se converteu, se lembra, e você disse que ia servir a Jesus, ia ser fiel a Ele. Então, o que a gente faz aqui dentro, pastor, não é para ganharmos like, não é para o nosso ego ser elevado, é para Deus, porque é a obra de Deus. E o cajado passa a ser de Deus. É culto de doutrina, é ligeiro tempo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 7. Vamos ver se o cajado que engoliu a cobra de Moisés não era de Moisés. Já vou lhe adiantando que não era de Moisés. O de Moisés é esse aqui, que se transformou em cobra e depois pegou pela cauda. E depois disso, põe tua mão no peito. Ele pôs, quando ele tirou, ficou leprosa. O Senhor disse, cobra de novo. Ele colocou, ficou curada. Mas o verso 7, veja aí, o verso 7, Êxodo capítulo 7, os versículos 9 em diante, diz assim, versículo 8 em diante: falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó, lançaram como o Senhor lhe ordenara. A Bíblia diz, lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. O verso 12 diz, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Aqui, Moisés tem o cajado na mão, é verdade. Aqui, o cajado que engole a serpente dos sábios, do mago do Egito, é o bordão de Arão. Por quê? Porque cada um tem autoridade na obra do Senhor. Cada pessoa tem uma autoridade diferente na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá em... Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu perdi um versículo. A Bíblia vai dizer que em Êxodo, quando o Senhor ordena a Moisés que levante a mão e o cajado, aleluia, glória a Deus. Não foi o cajado que abriu o mar. A Bíblia vai dizer que soprou um forte vento durante toda a noite. O que deixou o mar aberto era o Senhor soprando durante toda a noite. E Moisés era apenas um canal de Deus. Porque nós fazemos a obra do Senhor, somos apenas o canal por onde a água passa
e Deus transmite a sua verdade para a igreja, amém? Amém. Glória. Culto de doutrina é uma saudação mostrando que cada um que faz esta obra do Senhor, cada um tem uma autoridade para fazer a obra, cada um tem um cajado diferente para fazer algo da parte do Senhor. Mas o mais interessante, pastor, que não foi nem a mão e nem o cajado de Moisés que abriu o mar. A Bíblia diz que soprou, o Senhor soprou um forte vento durante toda a noite. Eu aprendo com isso que aleluia, se Jesus não soprar, se Ele não fizer, não adianta de nada. E você está sempre na casa do Senhor. Se eu e você não for dependente do Senhor, não adianta de nada, porque temos que ser dependentes de Deus. Temos que ser dependentes do Senhor, amém? E acreditar que o que eu e você tem nas mãos, olha, só você dar uma saudação, meu irmão, amém. Só você louvar, amém. Só você pregar, amém. Aleluia. O que você tem nas suas mãos, na mão de Deus, vira algo ainda maior, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, a vida inteira. Não vos conformei com esta era,